Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui para mais uma semana falando para você sobre praticamente um curso na área de empreendedorismo. Estamos aqui todas as semanas falando para vocês sobre temas na área empresarial e como desenvolver você pessoalmente e profissionalmente. Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você que reserva toda a sua quarta-feira, logo pela manhã, às 8 horas, para estar aqui presente e aprender cada vez mais, estar cada vez mais preparado para transformar a sua empresa num grande negócio. É isso aí. Vamos então, conferindo aqui só o som no ao vivo também, né? Hoje sem fone de ouvido de retorno aqui do som ao vivo, então tem que fazer essas loucuras aí. Vamos lá então falar hoje qual vai ser o nosso tema do nosso conteúdo desta semana. Vocês perceberam que nas últimas semanas eu comentei um pouco sobre planejamento e hoje é dia de falar de planejamento, mas não só isso. Como a gente transforma o planejamento em resultados. Ah, essa é a parte mais importante, né? Sem Que dúvida. todo mundo fala assim, não, tem que planejar, tem que planejar. Você já planejou? Eu adoro muito aquele dia 1º de janeiro. Lista de desejos. Olha lá, É ó, exatamente lista isso, de lista de desejos desejos. e não lista de planejamento. Porque as pessoas fazem, nossa, eu desejo esse ano ir para Dubai. Tá, você deseja, você não vai. Se- eu, sempre, Exatamente. eu sempre falo assim, ó, se você deseja alguma coisa, sinceridade do fundo do meu coração, eu sei que você vai ficar com dor do que eu vou falar, tá? Você não vai fazer. Não adianta. Se você falar assim, nossa, meu sonho é ir para a Lua, você nunca vai. Você vai morrer, você vai ressuscitar, se acredita, se não acredita, você volta, vai de novo e não vai para a Lua. Só Não tem, adianta. só tem um desejo que eu vejo que acontece. É Qual? quando a nossa esposa está grávida. Putz, grila, aí, esse Esse desejo, acontece. esse desejo, ele não é um desejo, né? É uma ordem. É praticamente uma ordem, é Né? verdade. Eu falo, isso não é um desejo, é um planejamento. É um planejamento de como ou você vai acabar com o marido ou como vai satisfazer o seu desejo. Pronto, é super simples, É. né? Agora, se você quer realmente realizar um sonho, Aí sim entra o nosso tema de hoje. aí é o tema. Planejamento. Planejamento. Como e quando você vai realizar esse sonho? Eu quero ir para a Lua. O Elon Musk falou, né? Ué, eu quero ir para o espaço. Era o sonho dele, ir para o espaço. O que ele fez? Montou uma empresa e hoje está indo E detalhe, né? Ele já tem planos para estar em em Marte. Marte. Essa é a diferença. Chama-se a transformação do sonho. Começa, né, no planejamento. É, eu gosto de dizer muito nos nossos treinamentos assim, começa com um desejo realmente, com um sonho e Um tudo sonho. mais. Só que para ele se tornar realidade, aí a gente começa a transformar esse sonho em planejamento. E o primeiro passo, já entrando no nosso tema já, é justamente a gente transformar isso em objetivo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar inicialmente, vamos definir essa parte. O que seria, então, o planejamento empresarial ou um planejamento estratégico? Antes até da gente entrar nisso, né? Começamos a falar por que fazer planejamento. Uma das coisas que eu mais vejo, né, quando eu vou conversar com empresários, é que o pessoal fala assim: poxa, eu não consigo realizar nada. Os meus sonhos lá da minha juventude. Mais isso, mais aquilo, e nunca está acontecendo. Eu só trabalho, 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 não vejo nem o dinheiro da empresa entrando e tudo mais. Então, eu tenho percebido muito que eles falam, reclamam muito, mas não conseguem fazer atividades que levem para esses objetivos. Então, já não é mais sonho, não é desejo, vire objetivo. Então, o que que acontece? Eles reclamam sempre que estão trabalhando demais, mas eu até gosto de brincar, né? Aquela analogia do cachorro correndo atrás do próprio Correndo rabo. atrás do próprio rabo. Trabalha, 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 faz muita atividade, mas não consegue sair do próprio lugar. Então, essa é uma característica de quem não tem planejamento.
trabalha pra caramba, principalmente nós empresários, mas só que em atividades que não te levam para aquele objetivo. Você tem muita ação, você até faz as coisas, você Sim. trabalha, você executa, só que em funções, Desordenadas. não vou nem dizer funções, mas em ações que não te levam ao resultado que você Exatamente. deseja. Eu gosto muito daquela analogia do relógio suíço, né? Tudo precisa estar muito bem sincronizado para poder mostrar a hora certa. Sim, E o que acontece muitas vezes é que você tem ações que não estão sincronizadas, não estão ordenadas para poder te levar lá. Então, quer dizer, o nosso desejo é a hora certa, nessa analogia do relógio, uhum. eu não vou ter a hora certa, porque só tenho as engrenagens rodando, Você tem mas não ordenadas. as engrenagens, cada uma fazendo a sua função, mas elas não estão coordenadas É para como se elas girar, não se não se encaixassem para encaixam. poder girar. Todas elas giram, mas sem encaixar. Exatamente. E aí, como que a gente pode encaixar essas engrenagens de forma perfeita? Aí começa então a falar de planejamento, e esse é o ponto que a gente vai diferenciar as coisas. Começando diretamente transformar o desejo, o sonho em objetivo. Desse objetivo, aí a gente começa a definir prazo para ele. E aí a gente quebra isso daí em metas. Metas que sejam anuais, metas que sejam mensais, semanais, diárias, o que for. Você define essas metas e depois você cria um plano de ação. Muitos autores, né, acabam parando por aí, né? Você tem um plano de ação para definir, e isso é o planejamento. Eu gosto de incluir mais alguns passos. Primeiro passo que eu gosto de incluir sempre é a própria execução. Uhum. Depois da execução tem a checagem. Então, o que seria a checagem, né? É aquele passo que você vai parar e olhar, essas ações que eu estou realizando realmente estão me levando para onde eu quero, para a minha meta, para o meu objetivo, para transformar o meu sonho em realidade? E aí, se sim, continuo no planejamento, continuo fazendo as ações. Agora, se não, aí o que eu Já. chamo de corrigir a rota, né? Opa, eu tenho que mudar essas ações para poder levar para meus objetivos, já que essas que eu tinha planejado não estão me levando. Então, esse conjunto todo é o que eu chamo de planejamento. É isso daí. Você falando neste formato, eu me vem na cabeça, assim, já na hora, um voo de avião. Uhum, perfeito. Acompanhe, depois assistam vídeos de cabine de avião. Você vai ver que existe um instrumento que é um GPS. Nada Sim. mais é do que o GPS. E também vale para o carro. O avião é um pouquinho mais fácil porque nós vamos andar praticamente em rotas em linha reta, poucas Uhum. curvas, diferente já no carro. Mas o que acontece? Se você desviar um grau só, Aqui no comecinho, em qualquer fase do voo, você não chega no aeroporto destino. exatamente. E aí você está falando o quê? E um- Nossa, um grau não é absolutamente nada. E você tem que fazer o quê? Então o avião não vai desviar? Mentira, ele desvia. Tá? completamente. Ele vai desviar. O vento lateral, o vento de frente, de cauda, qualquer um deles vai fazer você desviar. E qual é a função do piloto? Aí, por isso da analogia, é Exatamente. fazer o quê? Corrigir a rota. Rota. A todo momento ele está o quê? Fazendo isso. Checa a rota E corrige e o que for corrige. preciso. Checa, corrige. Checa, corrige. Isso tem piloto automático, mas sem o piloto automático, se você pegar um Cessninha aí, ou um aviãozinho, um teco-teco, um aerobueiro, que é uma delícia, quem é da aviação sabe, o aerobueiro é o melhor avião que existe. A hora que ele pousa, você fala assim, que delícia, pousei. É muito bom. Mas vocês... A hora que você encosta nele, você vê que ele é uma lona. Nossa. Aí você fala assim, Jesus amado, eu já voei nesse tipo de avião, é uma delícia. Você sabe que, usando essa analogia do avião, do voo em si, né? Dá para exemplificar todas as etapas do planejamento. Uhum, Então,
se você pega um voo comercial, vai sair daqui de Ribeirão Preto, por exemplo, onde nós estamos, e eu quero ir para Belo Horizonte, então a gente faz todo o planejamento antes de começar o voo. Então, qual o horário que vai ser a decolagem? Quantos graus ele vai ter? Qual a velocidade que ele tem que percorrer? Qual a distância e a velocidade para ele conseguir levantar voo? Aí depois que ele chegou em determinada altura, ele vai virar para a esquerda, para a direita, tal, não sei o que mais, e aí vai mexendo tantos graus para cá, para lá. Então, tudo isso é feito antes de começar o voo, antes do piloto ir lá para a cabine. E aí, daí, todo o plano de voo, ele é extremamente importante. O nome já fala, plano, Plano. planejamento. É. Então, a ação de fazer um plano é o planejamento. Uhum. Então, tudo isso daí é feito antes. Mas aí o que acontece? Ele vai para a execução. Então, o piloto pega tudo isso daí, entra na cabine e começa a realizar todos esses pontos. Qual a correção, como eu chamei de correção de rota, é exatamente isso. Na hora que o Gilmar estava falando, ele desviou 1 centímetro. Se for aqui no começo, em vez de ir para Belo Horizonte, de repente ele está indo para São Paulo. Pode. Por causa de 1 grau. Por causa de 1 grau, ele pode fazer. Ele pode dar uma diferença assim, ó. Ele sai de Ribeirão Preto, chega no Rio de Janeiro, chega em Brasília. Exatamente. E ó, a gente está falando disso. Depois procura no próprio canal aqui voos que partiram e chegaram em lugares diferentes do seu destino. Existem alguns vídeos de pilotos que realmente aconteceram isso. Por você não observar durante o voo, você não observar a sua rota, você pousa em aeroportos diferentes. Por exemplo, acontece isso, já não aconteceu no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro é um fato muito simples. Congonhas e Galeão. Sim. Congonhas, desculpa. Santos Dumont e Galeão. São 2 aeroportos muito próximos. Então, se você errar uma aproximação, você pode pousar em outro. Exatamente. E é coisa assim, ó, mínima, o seu erro é mínimo. E aí entra um outro ponto muito importante, né? Como é que a gente faz para saber isso, né? Aí entra o que nas empresas nós chamamos de indicadores. KPIs, né? Para quem gosta do inglês. Famosos. Mas são indicadores. Quais são os indicadores que vão mostrar se eu estou no caminho correto ou não? E não só definir quais são, como acompanhá-los. Esse é o ponto mais essencial de todos. Tem muita gente que monta os KPIs, tudo, e aí depois, não, beleza, eu tenho lá, meus indicadores estão todos perfeitos. Perfeitos. Só que ficam lá, empoeirando. Tá na tela do computador, se tiver na tela do computador. Só não analisa. Em papel. Às vezes nem tabelado estão, né? O grande lance é assim, não importa qual a maneira que é feito, desde que ele seja real e mostre exatamente o que está acontecendo. Porque alguns são meio disfarçados, né? Senão o meu chefe vai achar ruim e tudo mais, né? E o pessoal dá uma disfarçada no número aqui, outro ali, tal, não sei o que mais. E isso não funciona, não dá certo. Não adianta, não. E isso vale para todas as empresas, independente, pequena, média, grande. Desde o MEI até a gigante. Até a gigante. E eu falo que quanto maior e melhor tem que ser o seu planejamento. Lá na minha época antiga, né, que eu era CLT e tudo mais, trabalhava como executivo em seguradora, o que acontecia, a gente brincava muito, né? Isso aqui parece um elefante branco, né? Enorme, grande, difícil para andar. Por quê? Porque tinha que ter os indicadores para poder mostrar o que você estava fazendo. Porque senão, era como um elefante mesmo. Ele vai dar uma patada lá e vai quebrar um monte de coisa. Vai estragar tudo. E não só está no caminho errado, como estraga muito pelo caminho. Eu vi isso ontem. Ontem nós estávamos numa reunião e uma empresa do ramo alimentício doou um monte. Mas, assim, sem brincadeira. Vamos pegar assim, sabe aqueles caminhões pequenos? Sim. Um caminhão pequeno de uma carga para doação de alimentos.
E aí você vai falar, mas a empresa estava fazendo uma ação social, tudo. Sim, tudo bem, uma ação social. Só que sabe qual foi o problema? Hum, Tudo próximo do vencimento. uhum, Ela não doou só por causa da ação social. Sim, ela doou por causa da ação social, mas é porque aqueles produtos estavam próximos do próximo do vencimento. vencimento. Aí você fala assim, poxa, cadê o planejamento? Eu lembrei muito do tema de hoje, a hora que eu vi aquele monte de caixa sendo distribuída. Eu falei, meu, cadê o planejamento da empresa que, se ele está distribuindo o que está próximo do planejamento, quer dizer, ele produziu, Uhum. gerou um gasto para a empresa e não vendeu, E a gente e vai não abordar entregou. isso no próximo GIFcast. Então, Mas você tem toda a razão, né? Se você faz simplesmente a produção por fazer, tá aqui e tal, não sei o que mais, e não tem olhado os seus indicadores, isso é muito passível de acontecer. e aí você acaba o quê? Você perdeu, vamos pensar, ela perdeu matéria-prima, ela perdeu tempo de produção, energia, olha o gasto, e Mão aí de ela, obra mão de trabalhada. obra trabalhada, e tudo isso foi o quê? Ah, é porque não vendeu. Sim, tudo bem, economia, toda essa parte que entra dentro do exemplo do plano de voo, que o plano de voo, por exemplo, você tem que passar para a ANAC para ela controlar. Então, todo o mercado você precisa também estar atento. Dentro do plano de voo você vê a previsão do tempo. Também. Porque Aí, dependendo se tiver uma CB, a famosa Cumulonimbus, que foi aquela que teve agora no sexta-feira, que teve no GP de Fórmula 1 em São uhum, Paulo, uhum, que o pessoal ficou assim abismado com a mudança, né? Tava sol, de repente ficou noite, fechou 4 tudo. horas da tarde. Aquela chuva em São Paulo que teve foi provocado por uma cumulonimbus. Uhum. Aquilo ali, nenhum piloto em sã consciência, Adentra, né? não, ele não chega nem perto, mas nem perto. Aquela lá, assim, você muda todo o seu plano de voo, todo o seu planejamento, se você encontrar ela numa previsão do tempo. O, Então, isso daí, como que você está pensando? Nós estamos agora passando por um período de turbulência dentro do mundo. Como que você vê o seu negócio a partir dessa turbulência que nós estamos? isso entra um ponto muito importante que é o que eu chamo de criar cenários. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que criar no mínimo 3 cenários: o realista, um pessimista e um otimista. E para que criar cenário, né? Quando a gente vai trabalhar num planejamento, a gente faz pensando sempre no otimista. Pô, é aquele melhor resultado que a gente quer. Sempre vai ser isso. Então a gente vai focar nossa energia para esse otimista. Só que a gente se prepara para o realista, que é o que mais provavelmente deve Vai acontecer? acontecer, né? Então a probabilidade maior está no realista. Então a gente está sempre preparado para aquilo, porém a gente se prepara também para o pessimista. Poxa, e se não tiver venda, como foi o caso lá? É. Como eu vou fazer, né? Então, será que de repente eu deixo para produzir um pouco mais próximo e aí eu consigo ter uma noção mais precisa? Eu aumento meu prazo de entrega e produzo mais? Olha, tô indo normalmente num plano de entrega de 7 dias, Uhum, mas será que se eu colocar 10 dias, esses 3 dias já não me ajudam a atrasar um pouquinho a produção? Planejar melhor minha produção? exatamente. Exatamente. Então, são vários elementos que cada tipo de negócio pode estudar e isso entra no planejamento. Como eu posso fazer para me preparar para que conforme eu vou olhando os indicadores, e aí entra a correção de rota, né? Eu vou olhando os indicadores, eu vou percebendo, peraí, em vez do cenário otimista, que é para aquele que eu estou trabalhando, está acontecendo o realista. Então eu vou trabalhando aqui os elementos do realista. Uhum. E aí, não, está acontecendo, na verdade, o cenário pessimista, que foi aquele que eu não queria que acontecesse de jeito nenhum, mas está indo para esse lado aí. Então, eu começo a usar aqueles outros elementos do meu planejamento que estavam preparados para o pessimista. Você já tinha pensado, já tinha Exatamente. analisado o que poderia acontecer. É aquela situação, né? Se eu sou o piloto,
ó, tá previsto para não acontecer nenhuma Nenhuma cumulonimbus, cumulonimbus. mas de repente apareceu aqui do nada. Daí chegou Então, uma chuva do nada eu tenho aqui. que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então não sei o que mais, para não perder o voo. Verão, isso quase não acontece. No verão, para quem tá falando, tá assistindo, tá falando assim, "Não, eu também tenho a função de piloto de vez em quando. Agora tá um pouco parada, mas já tive essa brincadeira também, muito, muito sadia e gostosa. Por isso que também estamos falando sobre esse tema. Sim. Então, mas é muito engraçado. O planejamento, vamos analisar assim, qual a melhor época do ano para estarmos realizando um planejamento estratégico de uma empresa? Bom, Não, ou até mesmo pessoal. eu Fazer aquele sempre. planejamento, ou melhor, desculpa, fazer aquele planejamento fiel, né? Uhum. A época de você planejar realmente. Eu sempre considero o planejamento, como eu disse, com a execução. Mas o momento de parar para você preparar o seu planejamento é exatamente agora. Em Novembro, época de novembro, começo, isso. final de outubro, É. novembro. Quando a gente está pensando, vai ter a virada do ano. Virada do ano costuma ser uma data meio mágica, né? Como o pessoal gosta de brincar, né? Uhum. Vai mudar tudo, então, não sei o que mais. Então, como já tem isso na nossa cultura, a gente aproveita isso para fazer também o planejamento. Já que na nossa cultura coloca que a virada de ano parece que mudou tudo, né? Uhum. Na realidade não é assim que acontece, Na mas prática, não. a cultura é essa, então a gente pode se preparar para isso também. Quando a gente fala de planejamento pessoal, uma outra data muito legal também é o próprio aniversário. Uhum. Então você, um mês antes do seu aniversário, 2 meses antes, você começa a preparar o seu planejamento. Qual que é a diferença quando a gente fala do pessoal e do empresarial? O pessoal, a gente fala de planejamento de vida, não só da Da empresa. empresa. E aí o que acontece? Você começa a pensar na sua vida como um todo. Poxa, o que eu quero lá com 90 anos, com 100 anos? O que eu quero ter feito da minha vida? O que eu quero deixar de herança, O que eu quero deixar de legado? de legado? Fala, Exatamente. eu falo que Legado até é a mais, palavra eu mais acho que adequada até. eu falo até mais do que a própria herança, porque parece que Sim, quando a gente fala de herança, o legado é dá, mais interessante ainda. dá a entender muito mais em bens, Lado financeiro, dinheiro, né? né? É, Agora, legado, eu falo, é a herança também que você vai deixar também, para as outras também, pessoas, mas é o que você vai deixar? Você vai escrever um livro, se você vai fazer sim. Eu quero um ter vídeo, ter transformado transformado as pessoas. pessoas, quem que Quero você ter deixado impactou. esse recado para o mundo, né, Uhum. para a sociedade ou para as pessoas que convivem comigo. Então, o que eu quero? E quando você tem essa noção da sua vida como um todo, e já estou passando um pouco do nosso plano, que é o planejamento organizado. É um Organizado. treinamento que nós temos para justamente fazer planejamento. Você traz em décadas até a sua realidade atual, pega os últimos 5 anos, quebra isso ano a ano, Anualmente. e aí você tem o seu objetivo do próximo ano. E aí você pega isso daí e quebra em metas mês a mês. Quando você quebrou em metas, aí é só fazer o seu plano de ação. Isso vale para a sua vida. Então, poxa, qualquer tipo de objetivo, tá? Não estou falando de objetivo de carreira ou de empresa e tudo mais. É Pode na ser vida. familiar, pode ser Qualquer tipo. financeiro, pode Eu ser. quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero Eu fazer um quero, cruzeiro. eu quero Isso é um chegar no tipo de final, eu quero objetivo. chegar com 90 anos e ter conhecido 15 países. Perfeito. Perfeito. Agora, o que que você precisa? Tá, você vai chegar a 90 anos? Como que você vai fazer para chegar? Exatamente. Aí você começa a 15 pensar no países. aspecto saúde. Você já pensa aspecto saúde, alimentação, atividade física, estética, Isso. toda essa parte. Aí você também, 15 países, tá? De quanto em quanto tempo? Como que você vai? Para quais países? É, Então você vai dividindo esse seu sonho em em etapas. etapas. Exatamente. E, Eu tenho uma ferramenta muito legal que é muito conhecida como Roda da Vida. Então, quem já fez um processo de coaching já com certeza viu essa ferramenta. uhum, Mas o que é legal? Toda vez que a gente vai fazer o nosso planejamento do ano, a gente começa por ela. Por quê? Porque ali para que serve essa ferramenta, né? Só para vocês se entenderem. É para você dar uma olhada na sua vida como um todo, os 12 aspectos, pelo menos aqui eu trabalho, tem 12 aspectos, hoje. Então, como que está hoje?
Toda vez que você vai pensar num planejamento, você tem um objetivo para alcançar. Mas primeiro, assim como um GPS, quando você vai colocar o seu objetivo Destino. lá, a primeira coisa que ele faz é você olhar onde está. Então, a roda da vida ela te ajuda exatamente nesse ponto, a você ter exatamente a noção de como está a sua vida hoje, nos aspectos da sua vida. Uhum. Então, no meu aspecto profissional eu estou muito bem, mas eu não estou muito legal no meu aspecto romântico, né? Vamos pôr assim, né? Que seria o relacionamento com a esposa, com o namorado e tudo mais. O meu aspecto social não está muito legal. Então, quando você tem essa noção, isso te ajuda a você ter um olhar diferenciado para o que você quer fazer no próximo ano. Para Como que equilibrar de equilibrar a novo todos esses roda pontos e aqui. melhorar a roda, deixar ela Exatamente. mais. Eu falo assim, ela não ficar capengando, né? Exatamente. Não, Assim roda como a roda de um quadrada. carro, né? É, Ela precisa ser redonda. é preciso Então, ter todos os redonda. aspectos precisam estar equilibrados. Porque senão, imagina uma roda que é assim, aí Vai a ficar, vida vai fica ficar desse batendo. jeito. Fica batendo. Será que é legal viver dessa forma? Às vezes um aro menor é melhor do que um aro maior. Um aro menor equilibrado é maior do que alguns aspectos maiores. Maiores. E aí Exatamente completamente isso. desequilibrada. Exatamente. É, E aí, e a aí partir desse equilíbrio, você você vai começa a ampliar como ampliar um todo. o aro. Eu falo que Exatamente. essa parte da roda da vida, eu falo que é fantástica por causa disso. Na hora que Exatamente. você entende ela, fala assim, é só um papel. É só um papel, mas desde que você não coloque o entendimento na sua cabeça. Esse é o ponto, né? Tem muita gente que tem várias ferramentas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e fica preso na ferramenta em si. Uhum. E o grande aspecto não é isso. Ferramenta é ferramenta. Então, se eu tenho um quadro e eu quero pôr esse quadro na parede, qual o resultado que eu quero? É o quadro na parede, né? O que eu vou usar para isso? De repente é um prego com um martelo? Não, é um parafuso e uma chave de fenda? Não, é um parafuso e uma chave Phillips. Você vai É usar uma o nível ou não furadeira? vai usar o nível? Você vai confiar nos seus olhos. Exatamente. Eu quero que ela fique bem no meio, então de repente eu vou ter que usar uma trena para poder medir o meio e tudo mais. Então, tudo isso são ferramentas que eu utilizo para realizar o meu objetivo. A roda da vida é uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para eu saber como eu estou hoje. Para eu ter clareza. Vocês perceberam que em alguns pontos anteriores aqui no nosso GIFcast, a gente falou muito de clareza? E aqui também cabe exatamente isso. Ter clareza mostra o que a gente precisa dar atenção. E aí o nosso planejamento entra nesse ponto. E aí você, a partir do momento que você vê como está no momento, você começa a planejar para como você vai alcançar o seu resultado. Exatamente. Então você pode. E dentro do planejamento, você pode ir tanto de como está para onde você quer chegar, Sim. ou de onde você quer chegar para como está. Então, Qual é melhor? esse é o ponto, né? Quando a gente vai fazer planejamento, e uma das coisas que eu gosto de trazer eu não sei se vocês perceberam o que eu disse, a gente vai pensar no nosso, lá na frente, pensar no nosso legado, para depois trazer para hoje. Então, Isso. eu acho sempre muito mais interessante você ter a sua ideia lá na frente e depois você vem trazendo para hoje, porque aí tem uma lógica do que você está vai acontecendo. fazer hoje, porque isso está conectado para você chegar naquele ponto que você quer alcançar lá na frente. Uhum. Quando você pensa, o ano que vem só, você não está conectado com o seu destino. Com o seu todo. Exatamente. Quando a gente pensa na empresa, a empresa, a gente tem que definir. É a mesma Lembra da coisa. tríade do tempo que a gente falou da visão? É exatamente isso. É a mesma coisa. Visão é onde a gente quer chegar, seria o nosso destino. E aí a gente vai trazendo isso para os dias atuais até chegar no planejamento do próximo ano. Então, tudo que a gente fizer no próximo ano está conectado com aquilo que a gente quer alcançar na nossa visão de futuro. Tudo que você vai fazer dia a dia é pensando no quê? Naquilo Que você quer alcançar lá no futuro. Exatamente. E você já começa a marcar indicadores para você ver se você está chegando. Isso, exatamente. Então, dentro do
O indicador você não cria a qualquer momento, é no planejamento que você já cria os indicadores. Exato. Porque é ali que você sabe, né? Aí até eu brinco muito, né? Você tem os marcos essenciais, né? Uhum. Além desse daqui, você tem os marcos essenciais que mostram para você, opa, isso daqui é onde eu tenho que fazer tal coisa. Aqui, quando eu alcançar isso daqui, eu tenho que fazer aquela outra coisa. Então você define esses marcos e esses marcos podem estar indicados, né? Pleonasmo um pouquinho, né? Mas eles estão marcados ali nos indicadores. Nos indicadores. E você vai começar então, período ideal em próximo de novembro, assim, para as Essa é uma empresas. época fenomenal. Fenomenal. Até Fenomenal. porque, pensando, eu sempre falo assim, pensando no ano fiscal, como nós pensamos no ano fiscal janeiro a dezembro, Uhum. então, até por isso que muitas empresas fazem nesse período agora, de outubro e novembro, dependendo do tamanho da empresa, tudo, ou mesmo em novembro, o planejamento do ano seguinte. Exatamente. E aí também você tem que pensar, eu sempre gosto muito de, quando falo de planejamento, pegar o planejamento do ano anterior. É sempre a primeira coisa que a gente faz, né, antes de pensar no ano seguinte, é olhar o ano anterior. Então, primeira coisa que a gente vai fazer deixa eu olhar como é que foi. Então, assim, eu planejei fazer isso, isso, isso e isso. Só que Alcancei? eu sei, porque se eu fiz toda a correção de rota, eu fiz a minha checagem e tudo mais, né? Eu sei que eu estou no caminho de alcançar. E aí eu vejo, pô, isso daqui foi bom, isso daqui não foi, isso daqui eu precisei corrigir a rota. Então, eu aprendo com a minha experiência. E esse aprender com a experiência é o que faz toda a diferença no meu próximo planejamento. Porque eu não vou fazer aquilo que não deu certo no anterior. Você já Porque eu vai aprendi evoluir. com aquilo, exatamente. Você já vai começar a fazer o processo de evolução. Por isso que cada planejamento é melhor do que o anterior. Então, isso é uma dica extremamente importante. Nunca fiz um planejamento. Eu vou conseguir fazer o melhor planejamento da minha vida? Não. Feito é melhor que perfeito. Isso, o dia que me falaram isso, eu juro por Deus que transformou a minha vida. Se existe uma frase que transformou a minha ação empresarial, tá? E até mesmo aqui, ó, tá? Essa semana nós estamos com mentorias gratuitas. Uhum. E aí, nós estamos com o programa Mentoria 1 em 100. E até você, se você estiver interessado, você é da área da saúde e está interessado também em receber uma mentoria ao vivo, Mentoria 1 em 100. Como que funciona? Você vai tirar as suas dúvidas do que nós estamos falando aqui, tanto da parte de gestão, parte de vendas, parte de marketing e de procedimentos também na área da estética, de forma completamente gratuita. É 1 hora de mentoria comigo, só que tem um detalhe: nós vamos gravar e transmitir aqui também no YouTube. Então, você da área da estética, não perca, porque isso faz toda a diferença para o seu negócio. E já vai acompanhando também, aqui no nosso canal, também tem uma outra playlist que chama Mentoria 1 em 100. E foi muito engraçado. Teve uma cliente nossa que mandou, ela é uma telespectadora nossa aqui do canal, e ela mandou assim: Gil, eu amei a mentoria, ficou linda, ficou ótima, eu também quero participar. Uhum. E aí eu falei para ela, falei, não, vamos participar, vamos fazer. Aí ela pegou e falou assim: mas tem que gravar? Eu falei assim, mas espera aí, já começou o primeiro problema. Já começou, vou começar a mentoria antes da mentoria. Se você não aparece, você não vai. Exatamente. Você não vai. E se você vai fazer o planejamento, se você vai fazer um planejamento e você não quer aparecer, você não adianta. Mas o que vão pensar? Mesma coisa que eu estou pensando. Nada. Nada, 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 nada. Ficou bom, falei, gaguejei. Não tem problema não. Seja você. Então, Essa é a parte mais importante.
faça. Se tiver feito, coloca no ar. Ela me pergunta assim: ah, mas você fica assistindo os seus vídeos? Não. Por quê? Lógico que eu vou achar um monte de coisa que eu queria fazer melhor. Mas tudo que eu quero fazer melhor, o que que eu faço? No planejamento, já coloco como meta para o próximo vídeo. Exato. Essa é a característica. Feito é melhor que perfeito. Comece seu planejamento também. Dando uma clareza, né? Eu coloco um pouquinho diferente. Feito é melhor que perfeito, não feito. Nossa, Perfeccionistas têm muito essa característica. Não, eu só vou fazer depois que tiver perfeito. Não, tem que melhorar mais isso daqui. Ah, não, tem que melhorar mais aquilo outro. Tem que melhorar mais. E não faz. Simplesmente não faz. Então, feito é melhor que perfeito, não feito. Isso pega muito com perfeccionistas, tá, pessoal? Então, se você está percebendo que você está procrastinando coisas porque, não tá bom o suficiente, joga isso no lixo. Pega, faz, acontece. Se é gravar vídeo, vai lá e grava. Depois você vai melhorar. Outra coisa extremamente importante, assim como na musculação, cada vez que você faz o exercício, o seu músculo fica melhor preparado para a próxima vez. sim. E aí, daqui a pouco, você tá todo musculoso, tá, não sei o que mais. Por quê? Porque você fez o exercício Um dia você mais, começou. mais. Só que lá no começo, você de repente fez errado, alguém precisou te corrigir. E é assim que funciona. E é normal isso. Exatamente assim. Você mesmo vai percebendo os detalhes de como é que é o exercício adequado. Quando a gente está falando de planejamento, começa. Essa é a parte. Começa. Poxa, mas não está perfeito. Não importa. Você fez. Quando você vai fazer novamente, você olha o anterior. Poxa, isso daqui eu acho que não ficou legal. Eu posso melhorar assim, eu posso melhorar assado. Eu vou colocar esse outro negócio que eu não tinha posto. E o seu próximo ficou melhor que o anterior. Sabe o que vai acontecer? No outro, vai ficar melhor ainda do que esse que já estava melhor. E no outro vai ficar melhor ainda e assim vai. Gradativamente você vai evoluindo, como se fosse uma musculação. E isso é para tudo na vida, né? Sem dúvida. Para Sem tudo na dúvida. vida. Eu sempre falo assim, se você, a única certeza é que o não eu já tenho. Exato. E se eu não fiz, aí sim que eu tenho não. Sim. Não É, tem, A resposta está feita já. tá feita. O sim eu tenho que buscar. Exatamente. Então, isso daí é extremamente importante para todo mundo. Quem quer começar qualquer ação, quem quer fazer qualquer ação, comece e evolua. Vai melhorando com o passar do tempo. Não É. chega no nunca vai chegar no perfeito. Aí você sabe que tem uma coisa muito engraçada, né? Quando eu vou começando a explicar, né, sobre planejamento para o pessoal, aí o pessoal olha para mim e fala assim: poxa, mas você está me dizendo então que minha vida vai ficar sem graça, eu só vou ter que fazer as coisas que estão escritas lá que eu escrevi? Aí eu falo: pô, mas você quer atingir algum objetivo? Você tem sonhos para realizar? E isso daí é você preparando o seu destino. Ou você quer fazer, eu não lembro se é o Martinho da Vila ou o Zeca Pagodinho, né? Que deixa a vida me Deixa a levar. vida me levar. Não, mas é assim, nessa sua frase eu acho muito engraçado, né? Você quer que a minha vida seja sem graça? Isso. Eu vou dizer para eu assim, ó, eu já voltaria assim, olha, se você está falando que você vai colocar a sua vida no papel, tá? Você vai fazer todo o seu planejamento dela. E a hora que você olha para este planejamento, você está assim, que a minha vida é sem graça, te dou uma dica do fundo do meu coração. Faça o planejamento. Porque aí você está vendo que a sua vida é sem graça e ela vai ser mesmo sem o planejamento. Então, qual é a graça que eu quero na vida? Coloca isso no seu planejamento. O que eu Se quero ela está pra- sem graça se ela tá hoje, se ela vai ser sem graça no planejamento, quer dizer que os seus sonhos estão sem graça. exatamente. Melhore eles. Acha graça. Realmente pega o seu sonho de verdade. Não aquilo que o pessoal fala, tem que atingir isso, tem que atingir. Não, é o seu. Isso faz a diferença, porque o seu sonho faz sentido para você. O meu sonho faz sentido para mim. O sonho do Gilmárcio faz sentido para ele. E todos nós temos sonhos diferentes. De repente o meu sonho é viajar. O sonho do Gilmárcio é comprar um carro diferenciado. O seu sonho é fazer um cruzeiro. Sei lá, cada um tem o Cada seu. um tem o seu sonho,
E assim, não é porque as outras pessoas, os seus amigos, ou até mesmo a sociedade, Sim, ai, não, hoje precisa fazer isso, porque isso é legal. Quando eu era jovem, era uma outra realidade completamente diferente. Depois, na fase adulta inicial, era uma segunda realidade. E hoje eu estou numa terceira, numa quarta realidade. Mas o meu sonho, o legado que eu quero deixar no mundo, esse não mudou. exatamente. Esse daí continua. As ferramentas mudaram. Você sabe que, assim, trazendo um pouco daquele elemento da nossa tríade estratégica, quando você está falando assim, aquele legado que eu quero, isso não mudou, você está falando da sua missão de vida. Missão de vida. Então, se você tem clara a sua missão, é muito fácil isso daí. E a visão? A visão está conectada com os nossos objetivos. Essa pode mudar, por quê? Porque eu pus como se fosse um objetivo e eu posso chegar lá e alcançar. E depois eu crio um novo, e depois um novo, e depois um novo. Como diria a Dilma, né? A gente não coloca meta, mas a gente alcança a meta e depois a gente faz uma nova meta. A gente dobra a meta. Dobra a meta. O importante é ser. Você chegou na meta, dobre a meta. Exatamente. Então, trazendo agora de verdade, Só não vale armazenar vento, hein? Pelo amor de pelo Deus, amor de hein? Deus, Pelo amor de Deus, não me vai armazenar vento, não. que vai Senão eu virar vou... tempestade. Vai. Aí dá Mas problema. aí, quando você faz o planejamento e você está levando em consideração a sua missão, então você vai fazer aquilo. Missão, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa que está conectada com a nossa missão, dá uma olhada no nosso podcast lá, o nosso GIFcast, que a gente falou sobre tríade estratégica, você vai entender bem isso daí. Episódio 2. Isso é uma delícia. Você faz como se fosse um hobby. É muito bom, é muito gostoso. Então você está fazendo coisas que deixam a vida com graça, né? Se você falou que a sua vida está sem graça, quer dizer que a sua missão está sem graça. Está deixada de lado, na verdade. Ah, Não é nem que não- está sem graça, ela está deixada de lado. Porque se você está fazendo, você vai sentir, pô, isso aqui é uma delícia, eu quero fazer mais disso, eu quero mais. É igual todo mundo fala assim, por que esse horário do GIFcast? Porque é um horário que as pessoas normalmente podem estar também, tá entrando no serviço, tá começando a trabalhar, e as pessoas estão aqui assistindo junto conosco. Agora, é o melhor horário? É ótimo esse horário porque você acorda cedo, você vem disposto, você vem tranquilo. Agora, já tem pessoas que vai falar assim, não, mas eu acordar cedo, pô. Então, depende muito de cada um. E isso daí você precisa o quê? Encontrar a sua ação. Qual é o melhor horário para você trabalhar? Qual é o melhor horário para você fazer? E aí, senta e faz o seu planejamento. Comece naquela hora que você está bem legal, que você está super animado, senta e planeja o seu dia, o seu mês, o seu ano, fez tudo isso e aí começa a colocar em prática. E detalhe, né? Voltando naquele assunto mas o planejamento minha vida fica sem graça, eu vou ficar robotizado, né? Eu ouvi até isso já. Robotizar. Robotizado, porque eu só tenho que fazer aquelas coisas. Quando você tem clareza naquilo que você quer alcançar, quais são as atividades que você tem que fazer, isso facilita tanto a sua vida que na hora de você escolher, de disser um sim ou um não para qualquer coisa, é fácil, porque está preparado na sua mente já. Então, eu gosto de dizer assim, você é mais livre ainda porque você escolheu o seu destino e você tem a clareza de chegar e falar assim, pô, isso daqui eu não quero não, porque não tem nada a ver com o que eu quero. Não é o meu objetivo. Pronto. E aí você não vai ficar se lamentando depois, nossa, mas por que eu não fiz isso? Ou então, por que eu fui fazer aquilo que me aconteceu aquilo outro? Não, você definiu o que você quer. E Então aí, você tem essa liberdade de escolha definida a partir já do seu planejamento, de quando você definiu o seu planejamento. quando a pessoa fala que ela vai ser robotizada, ela ainda não entendeu o objetivo de um planejamento. Exatamente. É, Exatamente isso. essa é a Perfeito. característica, porque a hora que ela fala assim, ela vai ser robotizada, mas espera aí, se ela vai ser robotizada, ela não vai fazer o que ela quer, perdeu a liberdade. Exato. Então, e o planejamento é o que ele mais te dá, é liberdade.
Afinal de contas, como nós começamos lá no episódio, eu vou corrigir a rota. Se eu vou corrigir a rota, eu tenho liberdade de traçar a minha rota. Esse é um ponto, né, que eu sempre levo, né, nos treinamentos. Quem que comanda quem? É você que comanda o planejamento ou o planejamento que te comanda? Porque a primeira coisa é assim, planejamento feito é para ser cumprido. Ponto. Ponto. Não Né? tem. Então, outra coisa. Não é mais um desenho na parede. Não, decoração. De Decoração de jeito nenhum. parede. E, ó, Esse na é área tem outro. bastante, né? Nossa, e como? Empresas, então, bicho. Quando a gente fala de, poxa, eu faço o planejamento e eu tenho que cumprir, a gente está falando de outro benefício. Aliás, dois benefícios muito bons. Você tem concentração, você tem foco. E, aliás, um terceiro, né? Concentração e foco a gente pode chamar de um só, mas seria a disciplina. Eu desenvolvo disciplina, eu desenvolvo a minha concentração com foco. Então, isso é outro benefício que o planejamento traz quando você faz a execução dele de forma adequada. Agora, poxa, mudou o meu objetivo. Se o meu objetivo mudou, o planejamento automaticamente vai acabar sendo mudado também. Sim. Então, quem comanda quem? Opa, eu que comando o planejamento. Então, eu vou lá e mudo meu planejamento. Ou, não tá, essas atividades não estão adequadas, eu vou lá e mudo as atividades, porque as atividades, o plano de ação faz parte do planejamento. E vou lá e corrijo a rota. Então, isso é controle, isso é você ter a liberdade de escolha. Agora, muitos falam assim, então eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. Aí é que entra o ponto. Essa é a desculpa para procrastinar. E falta a disciplina. Exatamente. Muitos que são indisciplinados usam isso daí como desculpa. Mas eu que controlo o planejamento. E aí pega e deixa de fazer as coisas que têm que ser feitas. Mas não porque mudou o objetivo continua o mesmo, mas é porque está usando como desculpa para procrastinar. Aí Em já vez não. de fazer as ações, isso está totalmente errado. Então, e aí também entra naquela questão assim, ó, como que você mesmo definiu o planejamento lá no início? Você chega nessa época agora, você faz o planejamento. Ok. Você atribuiu os objetivos, as metas, o plano de ação, tudo. Indicadores e analisa os indicadores. Perfeito. Se você fala que você vai estar robotizado, você esqueceu de uma parte. Você esqueceu que você definiu os indicadores, mas você tem que fazer o quê? Analisar os indicadores, ver os resultados. Isso. E já corrigir corrigir a rota para melhorar os seus resultados. E aí entra um ponto muito importante. Que é o replanejamento, né? Por isso a roda da vida, né? Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vê todos os aspectos da nossa vida. Então, se de repente assim, mas eu estou fazendo muito isso daqui, opa, quer dizer que meu planejamento não estava adequado, então para o próximo eu já corrijo isso, porque faltou eu observar esse aspecto da minha vida. E aí? Faltou eu ver aquele outro aspecto da minha vida. E aí você coloca isso no planejamento também. Então, essa parte tem que estar... Por isso que assim, ó, vai robotizar? Não. Hipótese nenhuma. Contrário. Pelo contrário, você vai organizar e o importante que eu gostei de uma palavra que você falou, chama-se disciplina. Exato. E como que a disciplina entra nessa parte do planejamento? Um ponto que o pessoal sempre pergunta, né? Como é que eu faço para ter disciplina, né? Pô, esse negócio de disciplina. Bom, primeira coisa é você ter um ponto muito forte, né, que te motiva. Então, poxa, se eu quero atingir aquele meu objetivo, a minha visão de futuro, isso pode já ser o meu motivador. Poxa, eu quero lançar um livro, então eu faço um planejamento para lançar um livro. Se eu quero muito esse lançamento do livro, esse já é o meu motivador. Eu já começo a me imaginar com o livro lançado, eu sentado lá na estreia, assinando lá para o pessoal, começo a sentir tudo isso daí. Eu pego toda essa energia desses sentimentos, que para o cérebro imaginar e fazer é a mesma coisa.
Uhum. Eu pego tudo isso daí, guardo comigo e naqueles momentos que aparecem os pensamentos que falam assim, para que você vai fazer isso? Nossa, você está muito cansado, né? Vocês já ouviram pensamentos, parece que estão falando com a gente? Pô, você está muito cansado. Pô, você não vai conseguir criar hoje. Nossa, você não vai conseguir escrever nenhuma página hoje, usando o exemplo do livro. Ah, não, olha só, você tem que revisar tudo isso daí de novo. Ih, é melhor você jogar tudo fora porque ficou uma porcaria. Esses pensamentos, né, que criam uma autossabotagem, o Uhum. que que a gente faz com eles? Aí é que entra a disciplina. Eu pego e uso essa energia do que eu quero alcançar como se fosse a minha própria energia para falar, não, peraí, eu quero chegar lá, então eu tenho que fazer isso daqui, eu vou lá e faço. Se elimina o pensamento negativo e pega É como se fossem dois lobos lutando, né? Uhum. Então, esse daqui que já é muito grande, forte dentro de você, falando assim, pô, você não tem, não dá conta, tal. Você pega esse outro e põe essa energia dentro dele e fala assim, não, eu vou fazer porque é isso que eu quero no meu futuro. Eu É quero, eu quero o posso, eu livro consigo. lançado. Então, é como se você pusesse uma sobrecarga de energia nele para ele ir lá e brigar com esse outro e vencer a luta. E na hora que ele vence a luta, você vai lá e faz a atividade ou a ação que estava planejada. E isso daí, e também tem assim, a disciplina é constância. É Essencial. constância, 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 E até gerar hábito. exatamente esse ponto. Quando a gente tem disciplina, a disciplina é aquele fator de energia que a gente precisa para poder realizar a atividade. Só que quanto mais você realiza aquela atividade, mais ela vai ficando forte dentro de você e vai ficando mais natural para você. Até que chega um ponto que virou hábito. Quando ela virou hábito, você não precisa mais de disciplina, porque ela já faz parte do seu dia a dia. É natural você fazer daquela forma. Ele já está, vamos falar, já está disciplinado. É o que Exatamente. as pessoas falam assim, não, agora ele já está É. disciplinado, não precisa ficar mais Eu, pedindo, eu, mandando. eu gosto de diferenciar o hábito da disciplina exatamente por causa disso. Hábito faz parte de mim. Disciplina é aquela energia extra que eu preciso para poder realizar. Uhum. Então, aquilo lá mostra a minha força. Então, para você que quer atingir um resultado, ah, eu quero perder peso, ah, eu quero começar a fazer atividade física, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. São três etapas. A primeira etapa, decida de verdade. Decidir de verdade tem a ver com aquele ponto que eu falei, né? Transformar em energia para você. Então, Gatilho inicial. exatamente. Pô, se eu quero escrever um livro, eu vou já me imaginar lá com um livro escrito, lançado, eu lá dando dedicatórias e tudo mais. Se eu quero emagrecer, então eu já vou me imaginar magro já, como é que eu estou, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, tal, não sei como é. Sentir de verdade. Se eu quero ser musculoso, então eu participando de um campeonato de fisiculturismo, por exemplo. Uhum. Então, eu coloco esses pontos todos e transformo isso em energia para mim. É como se eu tivesse já vivido aquilo. Essa é a decisão. Quando você tem essa decisão muito forte, já preparada, aí vem a ação. O que é a ação? Aí entra a disciplina. Eu uso essa energia da minha decisão para realizar a atividade. Vão aparecer zilhões de desculpas para Muitas. procrastinar, para deixar de fazer e tudo mais. O que a gente faz? A gente vence com essa força da decisão. E aí a gente mantém a disciplina na realização. Aí vai uma, duas, três, 21 vezes, número mágico, né? Depois de 21 vezes, você começou a entrar no processo do hábito. Não significa que a 21 vezes já tem o hábito, mas você Mas você entrou já no está no processo do processo. hábito. E aí, dependendo do que você está fazendo e você continua, isso a força da disciplina já não precisa ser tão forte. Se na realidade você começa, você demanda uma energia muito grande para Exatamente. você ter aquela disciplina e essa energia vai diminuindo. Se a gente usar o Que... carro como exemplo, né, a primeira marcha é a mais forte, mas é a Uhum. mais lenta. É mais lento. Por quê? Porque ela precisa de muito mais energia para tirar o carro da inércia para começar o movimento.
Só que conforme ele vai indo no movimento, aí você põe a segunda marcha, ela não é tão forte quanto a primeira, mas ela é mais rápida do que a primeira. Aí a terceira, a mesma coisa, ela é mais fraca do que a segunda, mas ela é É mais mais rápida. rápida. E a quarta e a quinta marcha. E assim vai. Por quê? Porque depois que você entrou no ritmo, no movimento, já virou hábito, ou como o pessoal gosta de dizer, né, entrou em flow, Já faz já parte faz da sua parte. vida. É, você Você não não precisa pôr demanda tanta tanta energia energia assim, para fazer. porque o movimento já continua. Ele O já, próprio movimento vai gerando movimento. você já colocou na sua agenda, você já colocou, já tá no seu dia fazer aquela ação. Já é natural. E o pessoal brinca muito, né? Pô, mas como é que é o planejamento? Eu faço e tudo bem, né? Você faz e faz ele acontecer durante o ano inteiro. Eu gosto muito, né, dentro da minha metodologia, né, de organização, de planejamento, eu tirei um pouco da Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, tirei um pouco do GTD, do David Allen, né, e coloquei mais alguns aspectos meus. Uhum. Montei tudo isso daí. Então, o que que a gente tem? A gente tem o planejamento de vida, começa o grande, depois a gente traz para o planejamento anual. Então, trouxe por décadas e trouxe do ano. Depois a gente traz o mensal e depois o semanal e o diário. E o diário. Poxa, mas quer dizer que eu tenho que toda hora estar olhando, né, fazendo planejamento? Sim, na verdade, sim. Você planeja o seu dia. Exatamente. É exatamente esse o ponto. Ponto principal que eu entendo é o planejamento semanal. Se eu tenho a noção do meu todo e eu tenho meu plano de ação definido para o ano todo, eu pego na semana, eu vou planejar como eu vou colocar aquelas ações do plano de ação dentro da minha semana. Então, eu tenho compromissos e tenho todas essas ações, essas atividades para realizar, fora aquelas todas que aparecem no dia a dia. Então, eu É. coloco isso dentro da minha semana. Diariamente, eu nem chamo até de planejamento diário, eu chamo de ajuste diário. O Uhum. que que a gente faz? A gente pega e dá uma olhada no dia. Poxa, eu planejei fazer isso daqui no dia. Eu cumpri com tudo? Cumpri. Então, oh yes, Ótimo. comemora e beleza, o que que eu tenho para amanhã? E já deixa preparado o seu amanhã. Eu gostei. Essa parte do comemorar a realização do seu planejamento, eu acho que é extremamente importante. Na verdade, comemorar de tudo, né, que a De, gente é, realiza. tudo que você Realizou o planejamento também. também é importante. Até porque eu falo assim, nós gostamos de ser valorizados. Porque Exatamente. eu vejo que assim, profissional da área da saúde, que é o que eu mais acompanho, eu sempre vejo assim, porque a nossa categoria não é valorizada. Quando eu estava só na área da farmácia, eu encontrava com farmacêutico, não, porque a categoria não é valorizada, porque a categoria é isso, porque a categoria é isso. Aí entrei na estética com vários grupos profissionais. Uhum. Todos os grupos dizem a mesma coisa. Nós não somos valorizados. Eu sempre pergunto para a pessoa, tá, nós não somos valorizados ou você não se valoriza? Como que Exato. você se valoriza? Quando você faz as suas atividades, você fala delas? Você fala para você mesmo? Você está feliz com o que você está fazendo? Se você está feliz, você está se valorizando. Agora, se você já está se sentindo desvalorizado, você já não tá com valor. E aí você precisa começar a mudar. Acho que falo que nesse sentido você tem que comemorar todas as suas ações diárias. Realizou uma atividade e chegou no final da semana, completou o plano de ação, completou todas as metas que você tinha para aquela semana, comemore. É isso aí. Comemore bem. E não é, quando eu falo comemorar, aí já vamos entrar um pouquinho para a área da saúde, não é ir para o barzinho, tá? Não é ir Não para é o só da área da barzinho. saúde, não. É. Não, a gente brinca que assim, tudo que a gente fala em comemorar, chama os amigos, vamos pro barzinho, vamos gastar, vamos comer, vamos beber. Não, comemorar é falar assim, pô, consegui, fiz isso. Hoje, nossa, eu precisava terminar um relatório. A impressora não deu problema, porque ela é um inferno, né? Vamos falar a Sim. verdade. A impressora, o dia que você tem que fazer um relatório, na hora que você vai imprimir o relatório, ela quebra.
Fala que Uhum. ela sempre deixa o tempinho da impressora, porque ele é importante. Sim. Deu certo, terminou, comemora. Comemora as E, pequenas coisas. e detalhe, né? Comemoração tem mais a ver com você do que você mostrar isso pro mundo. Sim. Uma das maneiras, vocês já devem ter percebido aqui na minha linguagem corporal, né? Yes! É a minha maneira de comemorar, né? Eu sei que é muito dos americanos, isso daí e tudo mais, aparece nos filmes, né? Esse negócio todo, mas para mim faz sentido. E o que que acontece, assim, cada um tem o seu próprio jeito de comemorar. Eu tenho alguns treinandos que são muito engraçados, né? Tem uma treinanda que ela bate na mesa, né? Então ela vai comemorar, ela bate na mesa. Ah, tem uma outra que fala uhul, né? Cada um Cada tem um a tem o sua seu próprio metodologia. jeito, né? E esse é o ponto importante. Acha o seu jeito. É você com você mesmo. Porque toda vez que você comemora, você está trabalhando a sua própria produtividade. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas você tem uma parte física e uma parte mental com a comemoração que aumenta a sua própria produtividade. Tem uma parte biológica que influencia assim, ó, hormônios pra caramba que são Isso. liberados que geram satisfação, geram prazer. Gerou prazer, tá ótimo. E isso fica registrado no cérebro. É, Então, o próprio cérebro, né, tem a parte automática dele, né, que vai falar assim, opa, eu quero mais disso. Então, ele gera que você faça mais daquilo, então você está aumentando a sua produtividade. você tá, Sem perceber. sem perceber, só pela comemoração você já está criando também o seu hábito. Exatamente. Então, a Exatamente. comemoração ela te ajuda a acelerar o processo para você ter o quê? O seu hábito. Então, Exatamente. se fez o planejamento, começou as metas, indicadores, conquistou o indicador, conquistou aquela ação, comemore. Comemore para Eu gerar ponho, hábito. comemore cada uma das etapas, né? Pô, eu parei para fazer o planejamento. Yes. Ah, eu fiz o meu planejamento. Yes. Cumpri. Yes. Não, Cheguei no resultado que eu queria. Yes, duplo. não cheguei no resultado, refaz e comemora de novo. É, pô, ainda bem que eu Aproveita. vi agora com tempo. Agora tá certo, tá ótimo, tô Isso. feliz com isso. E detalhe, a gente está falando da comemoração como você com você mesmo. Porém, tem alguns resultados que vale a pena uma comemoração maior, sim. Tem alguns dos nossos treinandos que, pô, a hora que eu chegar nesse ponto aqui, eu vou fazer uma viagem para comemorar com a minha família. Ah, vou fazer uma festa, tal, não sei o que mais. Claro que vale isso, sim. Cada tipo de resultado você pode comemorar de uma certa forma. Grandes resultados requerem grandes Grandes comemorações. comemorações. Perfeito. Não tem problema você sair também, não é? De jeito Não é nenhum. precisa também disso, É, mas comemore os pequenos, os médios e os grandes resultados. exatamente. E os pequenos é você com você mesmo. Não tem porquê. Vamos lá então, já estamos aí com o avançar da hora. Hoje foi um É isso. podcast bem tranquilo, bem com conteúdo bem firme mesmo, hein? Sim, e é algo que eu adoro conversar sobre. E planejamento é assim, você vai fazer de tudo. Tudo, Então, tudo, pra, tudo. se vocês observarem, você fala assim, planejamento para tudo. Sim, planejamento para tudo. Até nós aqui, nós para chegarmos aqui, existe uma série de características que nós fazemos, uma série de ações de planejamento para poder ter o quê? Estar aqui com vocês. Exatamente. Então, nós não chegamos aqui falando assim, ah, nossa senhora, que dia lindo, maravilhoso. O que nós vamos falar hoje? Não, quando nós vamos vir para cá, nós já sabemos qual tema que nós vamos abordar. Sim, a gente se Já, já planeja tem para o isso. planejamento, já tem uma ideia do que vai acontecer. E aí, detalhe, após todos os episódios, nós sentamos também e conversamos como foi o episódio, o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim, o que, que pode melhorar para Exatamente. chegar no próximo episódio. Então, dentro de uma reunião que você faça aí na sua empresa, você também faz o planejamento. Sem dúvida. Se você quer ter uma reunião produtiva, e acho que a palavra sempre é essa produtividade, né?
Você prepara uma pauta. O que é uma pauta de uma reunião? É o planejamento da reunião. É o que você deseja, qual é o Tratar. objetivo, quais são os assuntos que você vai discutir, aonde você quer chegar, quais os indicadores que você quer tirar daquela reunião para saber se ela foi boa ou não Sim, e quais são os resultados que você espera dela. Então, exatamente. tudo, mas tudo na vida precisa o quê? Planejamento. E só um detalhe, né? Reunião produtiva não quer dizer que é longa, tá? Reunião produtiva, 10 minutos. É, Tudo depende do assunto, do que você vai tratar, de cada área, tal e tudo mais. Mas a grande questão é ser objetivo, claro, direto e resolveu, vamos para o dia a nossa, dia. nem brinque em reunião produtiva, eu lembrei de umas aqui, Jesus amado. Sabe Também o já que é passei por algumas. passar o dia inteiro, um dia inteiro numa reunião e você sair da reunião e falar assim, Para que valeu? o que decidiu? O que chegar, começar uma reunião 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, sair almoçar correndo, voltar às 2, ir até às 7 horas da noite. Já aconteceu comigo. Tenho certeza que já aconteceu Eu com a também. maioria das pessoas. Aí termina a reunião, você sai, tem aquela reunião, 30, 40 pessoas na reunião. Uhum. Ao final da reunião, um pergunta para o outro: o que eu tenho que fazer amanhã? Do que foi discutido hoje, Sim. o que eu preciso fazer amanhã? E detalhe, reunião é diferente de treinamento. Tem gente que confunde, né? Ah, eu estava numa reunião, aí passou uma palestra, isso não, isso é Né, isso é treinamento. treinamento. Isso não tem nada a ver. Reunião é aquela que a gente vai, senta para discutir, deveria chegar num resultado. Deveria discutir um problema, chegar num resultado e sair com as ações. Exatamente. Perfeito. E normalmente discute, discute, discute. E Todo nada. mundo fala E e no nada. fundo não chega num resultado e muito menos em ações para resolver. Então, Exatamente. isso daí faltou o quê? Planejamento. Então, Exato. quer montar uma reunião produtiva? Planeje ela. Saiba qual o resultado você deseja. Ah, mas eu vou direcionar a reunião para o resultado que eu desejo? Não. A pergunta é: você vai ser aquele resultado ou vai gerar um outro resultado? Mas tem que ter um resultado e uma ação para aquele resultado. Sim. E aí você consegue ter uma reunião produtiva. Quando eu gosto de falar de resultado de reunião, o resultado de uma determinada ação, ela pode ser um objetivo Sim, traçado com um plano de ação para chegar nesse objetivo, pode ser uma resolução de um assunto, né, no caso de reuniões e tudo mais, mas sempre tem que chegar nesse resultado. E qual é o resultado? É o que você traçou para aquela ação. Se é uma reunião que a gente está falando, pô, aquela reunião é para resolver isso. Então, o resultado é a resolução daquilo. Ah, aí é uma reunião para planejamento. Então, o que é o resultado dessa reunião? É o planejamento feito. tem que ter, por isso, o objetivo da reunião. Exatamente. Por isso, qual é o objetivo da reunião? Então, tudo Exatamente. isso. Então, você viu que assim, ó, o planejamento, ele vai ter o planejamento de vida, o empresarial, para você chegar a alcançar suas metas, seus objetivos, muitas vezes você tem que fazer pequenos planejamentos Sim. diários. E foi bom até você falar isso, porque nos próximos GFcasts nós vamos falar sobre planejamentos. Alguns planejamentos. E o próximo a gente vai falar sobre plano de negócios e planejamento estratégico. Então, exclusivamente falando de negócios, para você que é empresário, já se planeje para estar aqui quarta-feira que vem às 8 horas da manhã, para você não perder, porque vai ser fantástico, vai fazer a diferença na sua empresa. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui já para as nossas para a nossa mensagem final, porque hoje nós já avançamos, tá ótimo. Tô gostando muito desse conteúdo. Aproveita, se você está gostando desse conteúdo também, já se inscreva aqui no canal. Hoje falamos sobre planejamento. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo também com quem você não gosta, que isso vai ajudar bastante também a melhorar a pessoa. Às vezes ela vai
gostar de você vai mudar a impressão que você tem em relação a ela e ela em relação a você. E se você também, né, como eu sempre brinco, né, não gostou desse conteúdo, encha o saco de outra pessoa, perturbe a vida de outra pessoa também, fala para ela assim, ó, eu não gostei, vou mostrar uma coisa que você também não vai gostar. Às vezes ela até gosta. É. Então compartilha, porque você vai ver que melhorando você, melhorando o seu amigo, melhora o seu ambiente e você que quer transformar o mundo, transforme primeiro a sua vida. Transformou a sua vida, transforma a vida do entorno para depois você pensar aí em uma coisa muito maior. Então, evolua como pessoa, lapide a sua pedra, que você vai ver que vai melhorar a sua vida e o seu relacionamento também. Você falou algo muito legal, né? É transformar o mundo a partir de si mesmo, né? Isso. E lapidar a própria escultura. Isso é É, fantástico. é perfeito isso. Eu gosto muito dessa citação, porque você melhorando, você acaba melhorando seu relacionamento com a família, Melhora tudo. melhora com o seu ambiente, você vai estar também o quê? Melhor. Então, não esqueça, se inscreva aqui no canal, dá um joinha aqui no vídeo se você gostou dele também. E E comenta. Comenta aqui pra isso, gente. O que que vocês acharam desse episódio? O que que vocês estão achando? O que que vocês gostariam que a gente abordasse aqui? Comenta aqui, ó. qual tema? Fique à vontade, deixa aqui ó, o tema que você deseja. Nós temos uma série de temas que vamos estar abordando aqui no GIF Cast, que praticamente é um curso de empreendedorismo. É um curso de É um curso de empreendedorismo empreendedorismo, né? distribuído em Em episódios. episódios, que são nada mais são do que aulas. O pessoal, a gente antigamente falava assim, o curso tem várias aulas. Não, o curso tem vários episódios, tem vários vídeos, tem vários conteúdos. E o que nós estamos abordando aqui de uma forma bem tranquila, eu falo que mais do que didática são os conteúdos do empreendedorismo. Então, se você assistir todos os nossos episódios, é muito mais que um curso de empreendedorismo que você está pagando aí. Você estará muito mais preparado, muito mais bem preparado, né? Não só preparado, mas bem preparado para fazer a sua própria vida ficar melhor e a sua empresa virar um grande negócio. Esse é um dos nossos grandes tópicos aqui. É transformar o seu negócio, a sua empresa num grande negócio. É isso aí. Então, vamos para a nossa mensagem final do nosso tema. Então, pensando em planejamento estratégico, como transformar o planejamento em lucratividade, em realização. Vou falar aqui de planejamento como um todo, que vale para a sua vida, vale para a empresa, vale para qualquer outro tipo de planejamento. Mas começa olhando para a sua tríade estratégica. Você tem a noção de tudo que você quer alcançar na sua vida. Pegue a sua visão de futuro e transforme isso em objetivo. Quebre isso daí em metas anuais, mensais, semanais, diárias, o que for. E crie o seu plano de ação. Quais são as ações que eu preciso realizar para poder cumprir essas metas? Porque a cada meta que eu cumpro, eu estou mais próximo do meu objetivo, que é o meu sonho, a minha visão de futuro. Feito isso, vai para ação. Não fique parado, não deixe lá servindo para decoração na parede. Planejamento não é para ficar na gaveta, nem parado no computador, é para levar para ação. Feito isso, você tem os indicadores que você definiu. Olhe para esses indicadores constantemente e olhando para esses indicadores, se você perceber, opa, estou distanciando aqui do meu objetivo, estou distanciando da minha meta, corrija a rota. Faz o que você precisa fazer da maneira adequada para chegar nos resultados. E chegando nos resultados, olhe tudo que você tem alcançado. Comemore cada uma das etapas, cada uma das metas que você cumpriu. Comemore tudo isso daí. E você vai ver que não só os seus resultados foram alcançados, mas principalmente você evoluiu como ser humano, como profissional e como empresário. É isso aí. Com essa mensagem final aqui, não tem como não sentar e montar o seu planejamento. Então, agora, encerrando esse podcast, dica,
coloque esse conteúdo em prática. Aproveite agora, reveja o vídeo, ficou com alguma dúvida, reveja o vídeo, continuou com dúvida, deixe os seus comentários aqui no vídeo que nós vamos estar respondendo para vocês e coloque isso em prática. Agora estamos na época correta. Nós estamos na melhor época, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas novembro, quando nós estamos gravando esse conteúdo, é a melhor época para você fazer. Afinal de contas, nosso ano fiscal está começando, janeiro está aí. E aí a gente precisa já traçar eu falo assim, a nossa receita do fim de dezembro de 2024. A gente vai em dezembro, principalmente quem é do varejo, né? Dezembro é aquele mês de loucura. Sim. Muito trabalho. Só que dia 31 comemoramos o Réveillon tal, e tudo mais. Dia 1º, opa, ano novo, mas continua a vida. E a gente já começa focado. Só mudou o ano. Exatamente. Só o número do calendário. É só, como diziam os antigos, só a folhinha atrás da porta. Exatamente. E você já começa o ano já focado, sabendo o que você vai alcançar lá em dezembro de 2024. Então é isso aí. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Muito bom. Agradeço muito, foi excelente, um bate-papo muito tranquilo e espero vocês aqui no nosso próximo GFcast, na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Estaremos aqui no nosso canal da GCM Academy, esperando para você poder também se desenvolver pessoal e profissionalmente. Muito obrigado, Gilmárcio. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? A gente, nessa aula que é mais um bate-papo, que a gente conversa, tudo que a gente gosta de tratar no dia a dia, mas que todos nós crescemos juntos. Então, participe aqui, comente, traga informações, pergunte aquilo que você não entendeu, o que foi de diferente e vamos crescer juntos. Juntos nós somos mais fortes e vamos muito mais longe. Então, vejo vocês na próxima quarta-feira. Se planeja para estar aqui, hein? Às 8 horas da manhã. Se planeja, disciplina. Perfeito. Porque vai virar hábito e toda semana você vai estar aqui conosco. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima semana. Até quarta-feira.